Pode Jorge, tocar, tá gravando aí. tá, beleza. Então, vamos aqui, deixa eu só fechar aqui. Tá, deixa eu fechar aqui. Bom, eu estava explicando aqui para vocês, tá? Deixa eu puxar isso aqui para cima. Eu estava explicando aqui para vocês, no momento de inserir, por que às vezes eu coloco o break aqui, né? No momento que eu estou inserindo os valores, tá? Eu tenho como identificar tudo que está passando e, de repente, ver se tem alguma informação que está errada, ou, às vezes, no caso, né, eu pegar essa informação, jogar por lá, jogar em algum outro arquivo e tal. Tá? Esse é um dos motivos. E existe uma outra situação, também o seguinte, se ele chegou até o insert, por exemplo, se eu estou fazendo um teste, tá? E eu estou gravando lá, gravei lá uma tabela, e ainda não passou no insert. Então, significa o quê? Que o meu erro é antes do insert. Tá? Eu vou ter que ir lá, né, e verificar onde que ele está errando. Ou lá no General Data Provider, mais aqui em cima, em alguma outra situação, né, ou uma situação bem anterior. Mas só que é o seguinte, aqui tem um detalhe muito interessante, tá, que é bom entender. Existem situações que após esse insert aqui, o G20 ainda grava. Ainda grava. Tá? Isso que é bem interessante entender, que é uma coisa assim que às vezes o pessoal tu bota o break aqui, tu passa por aqui, tu olha aqui e diz, não, tá gravando tudo menos a informação X. Puxa, por que não está passando informação X? Ah, mas então tá errado aqui. Não, não está errado. Não está errado. Tá certo? Tá, mas e como é que está dando erro? Então ele não está trazendo informação? Tá. Porque assim, ó, esse insert aqui, tá, é o insert, vamos dizer assim, normal do G20. Só que quando eu venho aqui nas minhas tabelas auxiliares, tá? Digamos aqui que eu tenha, qual é que é a tabela ali que eu estava fazendo o insert? É a tabela de clientes, né? Clientes, tá? Vamos aqui na tabela de clientes, beleza. Então, vocês imaginam o seguinte, aqui na tabela de clientes, aqui nas minhas tabelas auxiliares, eu não tenho mais nenhuma outra tabela que eu vá gravar, certo? Não tem. Então, se eu vier aqui, ele só vai gravar isso. Agora, se eu tivesse uma outra tabela aqui, vamos, por exemplo, imaginar o seguinte, quando eu cadastrasse o clientes, deixa eu ver o que aqui. Aqui não. Essa rotina é muito pequenininha, não tem muito o que dizer. Mas vamos dizer que na hora que eu cadastrasse o cliente, eu viesse aqui na tabela produtos, né, vamos ver se ele tem relacionamento, clico aqui, ó, não tem relação. Tá? Quando eu clico aqui para forçar o relacionamento, se ele tivesse, a tabela cliente tivesse uma relação com a tabela produtos, ele ia mostrar a relação aqui. Mesmo assim, eu ainda posso montar a relação aqui, tá? Mas eu vou só dar um dado fictício para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, ó. Eu tenho, na definição, eu defini que quando eu gravasse o cliente, eu ia mexer em alguma coisa no cadastro de produtos, certo? Eu tenho duas situações. Ou eu posso gerar um relacionamento, ó, não existe nenhum relacionamento, ele vai criar. Eu não crio esse aqui, tá? Eu posso gerar um lançamento, então aqui eu vou mandar ele gravar algumas coisas, certo? Ou eu posso gravar um processo. É aqui que eu quero mostrar para vocês. É isso aqui que interfere lá no insert. Se eu vier aqui, mandar ele gravar um processo, gravar novo processo, tá? E, por exemplo, vier aqui e disser assim, grava o valor na tabela cliente, quando eu cadastrar o cliente, vou lá e gravo o valor do produto, sei lá. Lá na tabela cliente eu cadastrasse o produto junto. Aqui que vem o detalhe. Esses carinha aqui, ó. O que ele está dizendo aqui? Exatamente o que eu estou mostrando aqui no Visual Studio. Se eu botar executar na inclusão, ó, pode ver que esse cara aqui, ó, tem um carinha aqui chamado executar antes de gravar o registro. Ó, nesse caso aqui está desmarcado.
Tá? Por quê? Porque ele não fez o relacionamento. Ele não relacionou. Essa tabela não está ligada uma na outra. Se ela tivesse ligada, aí aparecia o botãozinho aqui. E aqui que está todo o detalhe. Se eu marcar executar antes de gravar, não adianta eu vir aqui no Visual Studio e botar um break aqui. Por quê? Porque ele está fazendo antes isso aqui. Se eu vier aqui e marcar para ele fazer na inclusão, tá? Ele vai só fazer na inclusão. Mas se eu marcar que é para fazer na alteração, não adianta nada eu vir aqui na inclusão. Aí eu vou ter que botar um break no update e não no insert. Tá? Certo? Então, dependendo do que eu coloco aqui, isso aqui vai interferir no meu insert. Não vai aparecer nessa lista aqui, as informações. Certo? Isso é bem importante na hora de fazer. Tá? Ó, vamos cair fora. Então, tá? Certo? E olha aqui, ó. Ele foi o carinha que eu tinha mostrado antes. Então, ele veio aqui, eu salvei, e ele vem aqui na mensagem, salvo com sucesso. Ó. Não trouxe a mensagem. Tá? Não sei, eu devo ter parado em alguma coisa ali, não trouxe a mensagem, devia ter trazido. Posso ver se ele gravou. É gravar, ele gravou. Tá? Mas ele não trouxe a mensagem. Não sei se ela está com erro. Tem uma coisa aqui, mensagem, cadastro de clientes. Tá? Aqui. Eventos. Mostrar alerta. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu já nem uso mais se mostrar alerta aqui. Eu já faço uma rotinazinha em C Sharp, faço um monte de validação e daí depois é que eu mostro a mensagem de alerta. Deixa eu só ver onde é que tem um outro alerta aqui. Vamos ver se eu tenho aqui. Nesse outro projeto aqui que eu estou trabalhando. Mostrar alerta. É sem os parentes aqui, ó. Salvo com sucesso. Tá? Então, mostrar alerta. É sem o... Ó, é só assim, ó. Estava errado ali, ó. Por isso que estava dando erro. Por isso que ele não passou. Tá? Então, certo? Por isso que ele não passou lá, não deu a mensagem. Ok? Tá. Era aqui no cadastro de vendas, né? Que ele estava com aquele... Isso, aqui no cadastro de vendas. Ó, deixa eu só ver uma coisa aqui no cadastro de produto. Tá. No cadastro de produto, eu mostrei semana passada esses componentezinhos aqui, certo? Ó, pode ver que eu substituí, certo? Aqui eu venho por aqui e faço assim. No cadastro de vendas, né? Eu criei essa telinha aqui de consulta. No cadastro de vendas, ainda é esse outro conceito aqui, tá? Não sei, cada um usa um conceito, tá? Esse aqui, daí tem que vir aqui, novo, né? E botar aqui data da venda, certo? Aqui daí eu fiz aquele esquema lá de carregar, né? Vem aqui e agora vai dar aquele erro lá que eu tinha proposto para mostrar para vocês. Bom, em princípio, antes daquela parte lá do cadastro clientes, que eu queria mostrar era a mensagem e todo aqui no C Sharp como é que ele estava executando. Agora, nesse cadastro aqui, nós vamos ver a mensagem aquela do toast, que a gente cadastrou lá no começo. Certo? Então, eu manipulei um erro aqui, eu quero que esse erro aconteça. Ó, cart exception, tá? E vamos ver ali, ó. Tá aqui o toast.
vermelhinho, conforme o Cláudio falou lá. E vocês estão vendo aqui, ó, eu botei o mouse em cima dele. Se eu segurar o mouse aqui em cima, ele fica parado, tá? Se eu largar o mouse, olha o que ele faz. Ó. Estão vendo um vermelhinho embaixo aqui, ó? Aqui, ó. Bem aqui, ó. É o tempo que ele decorre. Onde está esse tempo? Esse tempo está lá nas configurações. Aquilo que o Cláudio explicou lá, né? Eu, no meu caso aqui, eu deixei uma configuração default, um tamanho default, e só, simplesinho. O resto eu manipulo via C Sharp. Tá? Mas, se quiser fazer via JavaScript, depois talvez o Cláudio explique para nós. Mas então, ó, ele mostra o erro aqui. Certo? Ocorreu um erro, avisa ao setor de informática. Certo? Foi só uma mensagenzinha só para mostrar a mensagem aqui. Tá? Mas eu poderia vir aqui, botar para ele parar o botão, né? Mostrar o erro, né? Aqui, ó, certo? Mostrar o erro aqui, na hora que ele passou. Eu poderia fazer várias situações, tá? Assim como lá no outro cadastro, né? Naquele cadastro lá onde que eu substituí a mensagem, naquele cadastro de clientes, nesse cadastro aqui, eu botei essa mensagem aqui, ó, salvo com sucesso, certo? Então, salvo com sucesso, tá? Mas eu podia ter também aqui, botar uma mensagem via C Sharp, tá? Vim aqui, como é que eu poderia fazer isso? Tá? Em vez de botar esse mostrar alerta, eu poderia vir aqui, ó, vou fazer para vocês também entender que dá para fazer. Tranquilo, tá? Customizado, função, ó, ele abriu o editor do C Sharp, tá? E aqui eu posso pegar, eu pego um aqui que já tenho pronto. Aqui. Não é, esse aqui eu não posso pegar porque esse aqui é uma Windows 7, tá? Ali eu não estou abrindo uma Windows 7. Nem quero pular para um outro lugar. Nem quero ter uma restrição. Vou ver aqui. Voltar para a página anterior. Não, aqui é uma Windows 7 também. Tá? Vou pegar um aqui bem simplesinho para a gente botar. Ah, pode ser qualquer um desses aqui, é só trocar o nome. Tá, ó, é até mais fácil. Daí eu troco o nome. Opa, entrei no projeto errado. Vem aqui, ó. Então, aqui é Toast Success. Acho que é isso aqui. Tá? Aqui eu boto a mensagem. Cliente salvo com sucesso. Beleza. Vai ter a mesma coisa que aquele outro ali. Tá? Vai ter a mesma função daquele outro ali. Deixa eu ver se eu estou sucesso mesmo. Só um pouquinho. Tem uma mensagem de erro aqui. Deixa eu... Tá. Ok. Então, aí, por que eu quis vir aqui no OnSave, né, e mostrar esse carinha aqui? Porque aqui também tem uma coisa bem interessante, tá? Bem interessante, que é o seguinte, não é só botar uma mensagenzinha assim, brincando aqui, que nem eu fiz agora. Aqui, eu posso manipular informações de outras coisas. Imagina o seguinte, imagina que no momento que eu salvo na tabela de clientes aqui, eu queira não usar a tabela auxiliar, nesse caso aqui eu estou usando eu fiz um exemplo aqui mostrando para usar a tabela auxiliar, mas eu não quero usar essa tabela auxiliar, por algum motivo, até mesmo porque, de repente, por exemplo, ele não tem uma ligação, mas eu quero forçar uma ligação, certo? Eu quero forçar, eu quero gravar alguma coisa nessa tabela aqui. Bom, por aqui não dá, então eu posso fazer por aqui. Ó, tiro fora daqui, venho aqui no C Sharp, e no momento que eu salvei, ele vai criar esse método, form onSave success, eu venho aqui e crio aqui dou um select aqui na tabela,
dou um insert, dou um update na tabela, faço o que eu quiser. Tá? Mas isso aqui, o que ele vai fazer? Nesse momento, ele vai fazer se a página for salva com sucesso. Quer dizer, se eu gravei com sucesso essa página, aí ele vai executar esse comando. Então, é muito interessante isso aí, em situações em que o quê? Eu quero fazer alguma coisa depois que a página for salva, certo? Esse é um exemplo, tá? Uma outra coisa também que é interessante já ver aqui, já que a gente está aqui, é isso aqui, ó. Digamos que eu tenho esse carinha aqui, ó, botão salvar, tá? Se eu vier aqui, ó, esse carinha é uma função pré-definida, como várias outras funções pré-definidas, do C Sharp, do GVIS, certo? Dependendo da situação, né, eu posso simplesmente não querer usar esse salvar aqui. Ou usar esse salvar depois que eu fizer uma consistência, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo mostrando para vocês uma coisa real, tá? Esse aqui é um projeto onde eu estou trabalhando, que é um sistema de contabilidade, tá? É um sistema que está funcionando há 1 ano e meio, tá? Já está sendo usado, agora estou desenvolvendo o SPED, os caras, ECD, ECF, o contribuições, vai ser tudo desenvolvido, já comecei a desenvolver, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui? Ó, até, inclusive, eu estou trabalhando com plano referencial, ó, vincular o plano, isso aqui tudo já está pronto. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Era o que eu estava mostrando aqui, tá? Eu vou mostrar numa situação bem real. Eu vou pegar aqui o cadastro lançamento contábil. Tá? Nesse cara aqui, ó, eu faço tudo isso. Então, essa tela aqui, ó, é uma tela onde eu digito todos os lançamentos. Eu estou digitando o lançamento contábil aqui. Então, eu tenho a conta crédito, a conta débito, a conta crédito. Dependendo do tipo de conta aqui, tá? Essa outra telinha vai abrir, é onde eu coloco o centro de custo, tá? Então, digamos que é uma conta de receita ou despesa. Então, ele vai abrir o centro de custo. Então, conforme a conta que tiver aqui, vai abrir o centro de custo. Conforme a conta que tiver aqui, vai abrir o centro de custo aqui também. Tá? Ou a débito ou a crédito. Beleza. Só que, exatamente por causa disso, e porque às vezes tu tem usuários que tu imagina uma coisa e eles fazem diferente, o que eu fiz? O cara, se ele não informar nada aqui, tá? Eu, em vez de colocar uma validação nesse campo, que eu não tenho como validar, tá? Porque ele pode, às vezes ele pode colocar a informação aqui, às vezes pode colocar aqui. E como isso aqui some, tudo isso aqui some, conforme o valor que está aqui, o que eu fiz? Aqui no salvar, em vez de usar o salvar comum do GVINS, eu criei um salvar meu. No clique, tá? Eu venho aqui, tá? Fiz uma ação customizada JavaScript, ou Client Events. Tá? Nesse caso aqui, eu não faço a pergunta se eu quero salvar o lançamento. Eu tenho como botar uma pergunta aqui. Você realmente quer salvar o lançamento? Mas como é lançamento contábil, o pessoal não quer fazer isso. Eles querem salvar sem ficar fazendo pergunta. Senão eu tenho como botar. Existe um comando que eu boto aqui e o próprio JavaScript faz a pergunta. Você quer realmente salvar o lançamento? Se alguém de vocês quiser ver esse comando, eu tenho ele aqui, tá? Ele é bem simplesinho. Mas aqui que eu estou mostrando. Aquela mesma rotina que eu mostrei semana passada e semana retrasada. Ele vai lá para o C Sharp. Mas o que ele faz lá no C Sharp? Ele faz toda uma validação antes de salvar. Então, olha aqui. Aqui no C Sharp, ó, salvar lançamento. O que ele faz aqui? Eu tenho uns if-else, tá? Então, isso aqui foi uma montagem que eu fiz. Ó, aqui o toast warning, ó, toast warning. Então, dependendo dos valores que tiverem nos campos, tá? Conforme condições, tá? Pode ver que isso aqui é bem complexo, ó, é bem rígido essas informações aqui, tá? Foi bem complicado de montar. Parece simplesinho aqui, mas ela depende de cada informação de cada campo.
tá? Algumas eu tive que montar elas, porque eu não tinha informação, tá? Então, por exemplo, se é uma conta do tipo 3 ou de tipo 4, quem conhece contabilidade sabe. Normalmente aqui é despesa ou receita e despesa, tá? É o DRE da contabilidade. Então, se o cara não passar as informações, não colocar as informações lá na tela, tá? Ele vem aqui e valida. Ó, cara, tu não fez, ó. Núcleo de atendimento está preenchido incorretamente ou não está preenchido. Corrija e salve novamente. Então, ele fica aqui fazendo todas essas validações. Olha quantas validações são, tá? Ó, complemento histórico. O histórico não pode ser vazio. O complemento histórico não pode ser vazio. O valor do lançamento não pode ser zerado ou negativo, tá? Corrige e salva novamente. Então, ele faz todas essas verificações aqui, tá? São várias. Se ele passar por todas, olha o que ele faz aqui. Um comando C#, que eu estou mandando ele lá no JavaScript usar a função save, tá? A função save que o próprio G20 criou. Certo? Qual é a vantagem disso aqui? A vantagem é que eu faço a validação que eu quero. Eu valido o que eu quiser. Valido antes de salvar. Então, eu faço uma validação sem usar os recursos do G20. Tá? E outra aqui. E aqui daí eu posso manipular as telas. Ó, aqui eu dou, depois que ele salvou, ele vai lá, dá visível, false, tá? Ele verifica se é em modo de edição, ele dá visível true em outras telas. Tá? Esse comando aqui, ó, page state, form state edit. Significa que se o estado da página for em edição, né, ele vai dar ainda visível true nesses dois botões aqui. Certo? Então, esse aqui é um puro comando save que eu estou fazendo, sem usar o salvar. Tá? Isso é no momento que eu estou salvando. Tá? Depois que eu já salvei, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu faço aqui nesse... Eu não lembro aqui. Aqui, tem múltiplas ações. Ah, aqui, ó. Isso aqui também é interessante. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Depois que eu salvei, né, eu mandei ele mostrar o alerta. Aqui um alerta comumzinho, salvo com sucesso. E ele vem aqui, ó, e vamos ver o que ele executa? Nem eu lembro mais. Ah, tá. Certo. Aqui, no caso, ele só, nesse caso aqui, é uma coisa bem simples. Ele só simplesmente recarrega o código do histórico. Para quando, na próxima vez que abre a tela, porque isso aqui é bem automático, tá? Ele recarrega a tela, ele dá o save, salvou, e traz informações que já foram gravadas anteriormente. Então, ele vai lá, pega a informação da Combo Box 12, Select Value, ó, Select Value, tá? Lembra sempre que a Combo Box, ela tem dois campos sempre lá, tá? Que é o valor e o item. Tá? Então, aqui eu estou selecionando o valor. Tá? Eu pego o Select Value, tá? E jogo para o parâmetro histórico. Esse parâmetro histórico, o que eu faço? Eu carrego ele de novo aqui na tabela de parâmetros. Então, eu faço um salvamento aqui e eu recarrego essa tela. Tá? E olha aqui o parâmetro histórico. Ele é carregado de novo. Ele vem aqui. Então, no momento que eu salvo esse cara, tá? O que o sistema faz? Ele salva e volta para a tela. Tá? Volta para essa tela aqui, carregando informações que eu queria, tipo histórico. Né? E aí a imaginação é fértil, tá? Dá para fazer um monte de coisa aqui. Aqui eu tenho como criar um novo lote, bom, enfim, tá? Tem bastante coisa aqui que pode ser feita via JavaScript, tá? Via C#. Vamos voltar aqui o nosso, então. Então, como eu falei, eu posso vir aqui salvar. Deixa eu só mostrar uma outra coisa também que é interessante aqui. Também pode ser usado aqui, ó. Aqui são os cabeçalhos do lançamento. Tá? Esse sistema aqui tem um cabeçalhozinho, tá? Onde o cara digita algumas informações. Tá? Mês, ano, dia, lote e tal. E aqui no OnSave, eu quero de novo mostrar o OnSave, porque ele tem várias utilidades. Tá? No OnSave, o que eu faço aqui? Ó, múltiplas ações também. Ó, eu salvo, dou um alerta, e nesse caso aqui, ó, eu trago
uma outra página. Eu mando ele carregar uma outra página. Certo? Uma outra página customizada. Customizada. O que eu boto ali? Ele vai abrir o status. Tá? Somente se a página for em aberto. Tá? Quer dizer, ele só vai carregar aqui se for página em aberto. Tá? E aqui ele traz os parâmetros. Isso aqui tudo normal, como você já viu. Certo? Então, aqui no OnSave eu tenho como fazer várias coisas. Tá? Aqui também no File. Opa, o Jorge passou alguma coisa ali. Tá. Voltando aqui ao nosso projetinho aqui, tá? O que eu sugiro agora, tá? É nós ainda mexermos, tá? Nesse comando e de repente fazer uma consistência nele. Vamos fazer aquilo que eu tinha mostrado ali. Tá? Então, em vez de fazer esse salvar aqui, certo? Vamos criar aqui. Vamos fazer o seguinte, em vez de ser no client, vamos no server, tá? Qual a diferença aqui, ó? Certo? Desse botão aqui. A diferença é o seguinte, se for no client, ele não vai carregar algumas informações. Se for no server, ele vai, se eu fizer customizado, tá? Se eu fizer customizado, ó, essa é a diferença que às vezes tu tem que pensar bem no que tu vai fazer. Qual dos dois que tu vai fazer, tá? Tá. Isso aqui é bem interessante para vocês entenderem aonde que eu quero chegar com isso aqui. Se eu fizer o botão salvar direto no server, certo? Eu vou ter que criar aqui uma rotina que se eu quero, por exemplo, fazer uma pergunta, você deseja salvar o registro, sim ou não? Se eu fizer pelo server, eu vou ter que fazer todo um comando aqui, fazendo uma verificação, papapá, e de repente vai ser mais complicado. Então, normalmente, como é que eu faço? Por que normalmente eu faço aqui no client? Porque no client eu já faço a pergunta antes dele ir para o server. Qual a diferença? Enorme, enorme. Tá? Enorme. Por quê? Porque, deixa eu pegar de novo. Tá. Aqui. Porque qual é a grande diferença? É que ele não vai fazer um postback no servidor. Ele vai fazer a nível de cliente. Então, ele vai fazer isso aqui na máquina local. Certo? Então, aqui agora eu vou pegar e vou botar aquele carinha lá. Deixa eu ver se eu tenho algum lugar aqui se ele faz aquela pergunta na hora de salvar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha aqui o C Sharp aqui, ó. Olha para salvar essa tela aqui, ó. Essa tela aqui de lançamento contábil. Olha a validação que eu faço aqui, ó. Olha a validação a nível de JavaScript. Tá? E aqui no final eu boto salvar true save, ó. E, ó, aqui outra maneira de trabalhar, ó. Aqui, ó, eu estou fazendo um save e não estou jogando lá para o JavaScript. Estou fazendo tudo aqui lá para o C Sharp. Nesse exemplo aqui, ó, é um outro exemplo bem interessante também, ó, tá? Eu acabei mexendo aqui para ver outra coisa e acabei me dando conta que também é interessante vocês entenderem. Ó, nesse caso aqui, ó, eu estou fazendo uma validação. Qual a diferença? Por que eu posso... Quando é que eu vou fazer no JavaScript e quando é que eu vou fazer no C Sharp? Se eu não estou mexendo, não estou precisando buscar informação no banco de dados, então é melhor fazer no JavaScript, que nem esse caso aqui, tá? Por quê? Todas essas validações que eu estou fazendo aqui são validações desses campos aqui, ó. Desses campos aqui, que já estão carregados, tá? Já estão carregados, certo? Até tem um campinho aqui que eu carrego uma informação, tá? Então, se eu não tenho por que buscar no banco, e até existe como ir buscar no banco, mas eu não uso, tá? Eu faço uma validação
local e salvo localmente. Ó. Só boto esse comando aqui, ó, save, return face. Tá? E ele faz o salvamento, beleza. Tá? Se eu, aqui está o comando que eu quero. Tá? O comando que eu quero está aqui. Ó. Vou pegar ele aqui. Tá? Se eu preciso ir no banco de dados, aí eu faço aquilo que nós vamos fazer agora. Tá? Eu vou fazer, né? Eu venho aqui, né? Deixa eu pegar outra, o outro execute lá, que eu já, deixa eu pegar, acho que está aqui na tabela de venda, né? Aqui, set time out. Ok. Pegar aqui na tabela de clientes, na função JavaScript, vou botar aqui dentro. Ó. Então, quando que é vantagem eu ir no banco? Eu ir por JavaScript, por C#? Quando eu tenho que manipular alguma informação. Senão, eu faço via JavaScript, que nem eu mostrei antes ali. Tá? Só que aqui eu quero salvar, sei lá, depois eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Eu só quero mostrar quais são os recursos que eu tenho aqui. Tá? Então, ó, eu boto uma mensagem aqui. Você está... Vou botar aqui. Atenção. Você está salvando a tela. Confirma. Já tinha confirmado aqui no final. Beleza. Ok. Falta 7 minutos aí, tá? Então, ó, eu venho aqui e faço isso. Qual é a diferença disso aqui? É que no momento que eu vou executar esse confirmar aqui, tá? Ele vai aqui no C#, tá? Aliás, ele vai antes, desculpe aqui. No momento que eu salvar aqui, ele vai aqui no JavaScript, tá? E vai verificar, e vai aparecer essa tela aqui. Então, se eu realmente quero gravar, se eu realmente está tudo ok, todas as informações estão ok, e eu quero gravar, ele vai para o C#. Se não, ele fica só a nível local, a nível de JavaScript. Tá? Essa é a grande vantagem de tu criar o botão aqui, né? Se tu quer um salvar diferenciado, né? Um salvar com condições, né? Com validações, com, sei lá, validar o CNPJ, sei lá, validar o endereço, não sei, qualquer coisa que tu possa fazer, que possa se imaginar, certo? Aí tu vem, tu faz esse carinha, depois tu vem aqui, né? E aqui no, ó, isso aqui eu vou tirar fora. Aqui, isso é um grande problema do GVIS, que até foi bom aparecer que eu excluí, olha só, até bom, interessante para mostrar. Você pode ver que na hora que eu estava montando aqui um evento, ele apareceu um evento server aqui para esse botão, e eu tinha criado um método para salvar pelo server. Depois eu fui lá e excluí ele. Só que, ó, o que acontece? Ele ficou aqui dentro. Tá? Vai acontecer algum erro? Não, não vai, porque não tem nada dentro do método. Mas é uma sujeira. Isso acontece. Tá? E tem outros lugares também que às vezes acontece. Tá? Então, eu abri isso aqui? Porque eu vou fazer aquele on-save lá, mas eu vi que aqui eu não tenho um método, então eu tenho que criar um método. Tá? Eu só tenho o on-save sucesso. Quando for salvo com sucesso, vai dar essa mensagem. Mas eu quero algo para esse carinha aqui, né, que eu mandei criar. Então, antes de montar ele, porque esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, que eu criei aqui no JavaScript, eu não posso colocar ele aleatoriamente, tá? Eu tenho que jogar ele certinho, tá? Certinho, tá? Ali. Então, eu tenho que pegar ele em algum lugar. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, public override execute local command. Então, eu vou pegar ele aqui. Ele tem que ter tudo isso aqui, ó, até aqui. Tá? Trago para cá.
E aqui, qualquer lugar que vocês colocarem, tá? Qualquer lugar, ou em cima ou embaixo, tá? Tanto faz, tá? Aqui não, a ordem dos tratores aqui não altera nada, tá? Então, eu trouxe aqui o carinha, Protect Void. Tá? Eu tenho uma mania de colocar sempre certinho aqui. Tá? Então, qual é que é a mensagem lá? Eu não me lembro. Deixa eu pegar lá. Salvar. Falta 4 minutos, tá, pessoal? Salvar. Então, salvamos aqui. Comando salvar. Tá? Aí, isso aqui eu já tinha mostrado para vocês. Eu dou um data access se eu quiser selecionar alguma coisa. E aqui daí, ó, tá? Eu faço uma manipulação. Sei lá, de repente, vamos deixar isso aqui. Vamos deixar isso aqui. Vamos deixar isso aqui. Aí, para semana que vem, eu imagino alguma coisa a fazer aqui, tá? Mas vamos dizer que daí, de repente, eu dou um select numa tabela, busco uma informação, gravo em outra, tá? Então, eu posso aqui fazer várias situações para aquele save ali, tá? Para aquele salvar. E, no final, eu tenho que botar esse carinha aqui, certo? Então, esse aqui é o salvar, tá? Salvar, certo? Já são faltam 3 minutos aí. Acho que vou deixar o pessoal comentar o que acharam. A gente não terminou tudo que a gente tinha programado, mas assim, ó, conteúdo do treinamento, tá? O PPD, tá? É um negócio que também vai ser interessante, daí na próxima aula eu vejo, tá? Aqui eu acho que eu já mostrei alguns outros comandos para a gente ver, certo? A gente já viu o componente Toast funcionando, todo instalado, funcionando. E essa parte da grid, eu acho que essa grid aqui, ó, tá? Ela é assim, ó, tem um monte de coisa para ser visto na grid. Eu acho que daí nós temos que pegar um dia inteirinho aí. E eu até, assim, ainda não conversei com o Claudio, tá? Mas eu estou pensando, ele nem sabe disso, se ele está escutando o vídeo aí, tá? Mas eu estou pensando em chamar ele para ele dar uma aula de grid, tá? Porque ele entende bastante, tá? Sempre que eu estou perdido, eu peço ajuda para ele. Mas tem assim, ó, recursos que você nem imagine como fazer. O que vocês, aliás, vou dizer o contrário. O que vocês imaginarem querer fazer no grid, dá para fazer, tá? É só uma questão de saber usar os comandos certos, tá? Ele é um pouquinho chatinho e tal, mas olha, dá para fazer o que tu quiser. Mostrar, por exemplo, valor. Eu tenho lá um valor. Se na tela me mostrar um valor negativo, eu quero que apareça em vermelho o valor negativo. Se a data tiver fora por exemplo, vencido, o título está vencido, eu quero que apareça só aquele campinho do título em vermelho, e azul, sei lá, amarelo, né? Ou eu já finalizei uma nota fiscal, eu quero que a nota fiscal, se ficar finalizada, apareça em vermelho, se ela tiver com problema, apareça em vermelho, se está finalizado, aparece em azul. Então, a grid tem um monte de coisa para fazer, tá? Manipular o checkbox também, certo? Eu vou liberar agora para todo mundo conversar aí. Alguém queira conversar um pouquinho? Tá liberado aí. Tá aqui para mim tudo tranquilo. E aí, Cláudio? Tranquilo, tranquilo. Cara, eu tô só vendo, parece que só tá tu aí, cara. Ou eu tô vendo mal? Debandaram todo mundo? Tem uma listinha pequena aí. Não, o Paulo tá aí. Paulo César. O Concorde também. Tá aí. É que, ó, eu não, acho que eu não tô vendo direito aqui. Tá certo, tá certo. Era eu que eu tava olhando aqui, tá. Beleza. Assim, ó, se vocês querem dar alguma opinião para a semana que vem, alguma coisa que queiram que eu veja,